Comecei aqui a gravação, tá certo? Vou começar aqui gravando a minha tela, certo? Só a minha tela aqui, para que depois eu possa postar no grupo para vocês, se tiver alguma dúvida, ir colocando, tá bom? E, assim, por qual o propósito de fazer essa aula, não é, no contraturno, sem ser no horário adequado? É porque não tive tempo de passar algum conteúdo em algumas turmas, né? Então, para contemplar todos, eu fiz logo essa revisão com todos os terceiros anos, certo? Os 3 terceiros anos, A, B, C. E aí, assim, a revisão, pessoal, se atentem bastante a ela, que é como se fosse o espelho da prova, certo? Nossa prova, que será quarta-feira. Então, se atentem bastante aqui, que se você conseguir resolver direitinho essa revisão, você consegue também resolver bem a prova, tá ok? E aí, lembrando que os conteúdos que irão cair na nossa avaliação serão lei de Coulomb, certo? Lei de Coulomb, campo elétrico, que é a primeira parte, que é aquela equaçãozinha, certo? A lei de Coulomb. Vocês lembram qual a formulazinha da lei de Coulomb? Ela diz o seguinte, gente, ó. Lei de Coulomb é a força elétrica, vai com a força elétrica. É igual a constante K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, essa aqui, gente, ó, é a formulazinha que designa a lei de Coulomb. E a lei de Coulomb nada mais é do que a força de interação entre duas, né, ou mais cargas, tá bom? Então, se eu tenho duas cargas com sinais iguais, elas vão ter uma força de repulsão, duas cargas com sinais diferentes vão ter uma força mais uma força de atração, tá bom? Tudo bem, Maria, sem problema nenhum, vou deixar gravado, tá certo? Aqui a reunião. E aí, gente, isso aqui é a lei de Coulomb. Aí tem a primeira parte, certo, do campo elétrico, que é aquela formulazinha lá do campo elétrico. Ó, campo elétrico, representado pela letrazinha E, é igual a força elétrica dividido pela carga de prova, tá certo? Isso aqui é a primeira formulazinha, certo, que relaciona campo elétrico, certo? Aí existe uma outra fórmula, que essa fórmula não vai mais depender da carga de prova, vai depender da carga fonte, chamada, certo? A campo elétrico é igual a K vezes a carga fonte, que é ela que gera o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado, ok? Então essa aqui é a outra forma que você vai utilizar. Então você pode estar utilizando, tá ok? Então, deixa eu só verificar se eu estou gravando direitinho. Pronto, eu estou gravando. Só para ver se eu estava gravando. Então vamos lá, primeira questão. Certo? Sem mais delongas, eu vou só resolver questões. São 10 questões aqui, rapidinho, com vocês. E para liberar vocês logo também, e também para me liberar, né? Para que todos vocês estejam cansados já. Primeira, vamos lá, Adriano. Boa noite. Questão: duas partículas. Ó, falou de duas partículas, galera. Ó, lembra logo de quem, ó? Q1 e Q2, certo? Q1 e Q2. Com cargas, né? Mais 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 15 centímetros, onde K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A força de interação. Gente, ó, força, falou de duas partículas, falou de força, vou lembrar de quê? Vou lembrar da lei de Coulomb, tá certo? Então, a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força elétrica, ou seja, a força de interação entre duas cargas é igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado, tá certo? Então, essa aqui é a formulazinha da lei de Coulomb. Vamos aqui, gente, ó. Vamos só colocar aqui os dados da questão. O K, o K já me deu na questão, ó, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, coloco aqui do ladinho, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Não vamos me preocupar com a unidade de medida agora, não. Aí, gente, ó, duas cargas eletricamente carregadas com 2
vezes 10 elevado a menos 6 cúbico. Cada uma, certo? Então, a carga 1 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A carga 2 tem o mesmo valor, certo? A carga 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá ok? E a distância entre elas, o D, é igual a 15 centímetros. 15 centímetros, tá bom? Agora você vai substituir aqui. Só com um detalhe muito importante, pessoal. Sempre a distância tem que estar em metro. Se você lembrar muito bem, 1 metro é 100 centímetros. Então, tá para transformar de metro para centímetro, tu multiplica por 100. Agora, para tu transformar de centímetro para metro, tu vai dividir por 100. Tu dividir um número por 100, gente, é a mesma coisa de tu pegar ele, né, e multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, vai pegar 15 e vai multiplicar por 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa de 15 centímetros, é a mesma coisa de 15 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aí é só substituir na equaçãozinha aqui, ó. FE, certo? É igual. A força elétrica é igual a carga, quanto é? Desculpa, a constante K, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga 2, 2 vezes 10 é o mesmo valor da carga 1 elevado a menos 6, dividido pela distância. Só que a distância, pessoal, está ao quadrado. Então vai ficar 15, não é isso? 15 vezes 10 elevado 15 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui ao quadrado. Boa noite, Micael. E aí, Boa noite, galera, meu ó, patrão. continuando. Comecei aqui já, Micael. A FE, que é a força elétrica, vai ser igual. Aí tu multiplica, ó. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes o 2, gente, dá igual a 36. Então, isso aqui vai ficar 36 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui é multiplicação de potências com bases iguais, ó, gente. Ó. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui repete a base, vou somar os expoentes. Só que eu não vou somar porque os sinais são diferentes. Ó. 9 menos 6 é 3. 3 menos 6 é menos 3. Então vai ficar menos 3 aqui. Dividido por... Aí, ó, 15, tanto 15 quanto 10 elevado a menos 2 está ao quadrado. 15 ao quadrado, gente, é 225. Confere aí, pessoal. Quem é bom de calculadora aí? Certo? 225. Aí eles perguntou, se o metro, se a distância já tiver transformada em metro, precisa eu fazer essa transformação? Não, não precisa. Essa transformação só vai acontecer se tiver em centímetro ou milímetro. Se já tiver em metro, vai colocar direto na fórmula, tá certo? Coloca no caderno se quiser, certo, Gabriel? E aí, pessoal, 10 elevado a menos 2 elevado a 2, repete a base, certo? E multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Bom? Então, FE vai ser igual. Quanto divide, pessoal, aqui, ó. 36. 36. Quanto divide por 225, vou fazer minha calculadora aqui, ó. Tô usando aqui, ó. 36 dividido por 225. Isso aqui, gente, ó, dá 0, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. 0,16 vezes 10 elevado a menos 3. Repete. Agora, este 10 elevado a menos 4, pessoal, ele vai subir. Quando ele sobe, certo, para o numerador, ele fica com o expoente positivo. Afinal, vai ficar 10 elevado a 4. Então, isso aqui, ó, FE, que é a força elétrica, é igual a 0,16 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4. Repete a base e soma os expoentes, ó. Menos 3 mais 4, menos 3 mais 4 é 1. Pessoal, quanto é 10 elevado a 1? É 10. E 0,6
vezes 10 é 1,6, pessoal. Então, isso aqui vai ficar 1,6 newtons, é a força de interação. 1,6. Aí eu vou ficar entre repulsão e atração. Gente, ó, se as cargas têm esse mesmo sinal, então vai ocorrer o quê? Uma repulsão. A resposta correta aqui é o item B, tá ok? Então aqui, o que foi que vocês acharam? Deu para compreender este primeiro exemplo aqui? Primeiro exemplo, sim, sim. Então, bora pro próximo. Mirella e Álvaro, o próximo, sem delongas. Isso aqui vai ficar gravado mesmo? E aí, ó, duas cargas, questão 2, ó, duas cargas. Falou em duas cargas, pessoal, ó, lembra de que? Lei de Coulomb. Estão separadas no vácuo, a distância, tá aqui, ó, tá aqui em metros já eles, ó. Tá em metros, então não precisa transformar, tá certo? Não precisa transformar. É a constante, aí eu quero saber a força de interação entre elas em Newton. É muito simples, ó, muito simples. Vamos lá, o K, vou colocar os dados ó, aqui. É 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? A carga 1 é 3 vezes 10. Aqui, ó, bem aqui a carga 1. 3 vezes 10 elevado a menos 15. Carga 2. Carga 2. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Menos 16, desculpa. Menos 16. E a distância é igual a 3. Aqui, ó. A distância, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 9. Bom, aqui é em Coulomb, aqui é em Coulomb, aqui é em metros. Só substituir na fórmula. Fe é igual a K. Não esqueça, na prova vai estar a fórmula, viu? Não se preocupe em decorar a fórmula, não. Na prova eu coloquei a fórmula já. Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. Então, Fe vai ser igual a K. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q1. Q1 é 3 vezes 10 elevado a menos 15 vezes Q2. 5 vezes 10 elevado a menos 16. Dividido pela distância. Quem é a distância? 3 vezes 10 elevado a menos 9. Deixa eu apagar aqui, tá muito feio. Tá tudo feio, mas só que isso aqui tá mais feio que o normal. Então, é menos 9. É isso? Vamos lá, vamos lá. Menos 9 ao quadrado. Bom? Então lá vai. Fe vai ser igual. Multiplica só os números. 9 vezes o 3. 9 vezes 3. Deixa eu ver se eu não me engano. 9 vezes 3 dá... Vou colocar o slide também no grupo, tá bom? Não se preocupe não. 9 vezes 3, pessoal, dá 27, né? 27 vezes 5. 27 vezes 5... Ai, meu Deus do céu. Vou pegar uma colorosa aqui. 27 vezes 5. 27 vezes 5. Isso aqui dá igual a 135. 135. Vezes 10 elevado... Aí, ó. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 15, vezes 10 elevado a menos 16. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. É só fazer o seguinte. O 9 é positivo e o 15 é negativo. Então, subtrai. 15 menos 9, né, dá igual a menos 6, né? Aí, menos 6 com menos 16, isso aqui dá menos 22, tá bom? Menos 22. Aí, menos 22, aí dividido por 3 ao quadrado é 9, né? Aí, ó, 10 elevado a, 10 elevado a menos 9 elevado a 2. Repete a base e multiplica os expoentes, ó. 9 vezes 2 é menos 18. Então, isso aqui, galera, Fe vai ser igual a 135 dividido por 9 dá 15. Por 15 vezes 10 elevado a menos 22. E esse 10 elevado a menos 8, ele sobe. Então, vai ficar 10 menos 18. Desculpa. Vai ficar 10 elevado a 18. Então, Fe vai ser igual a
15 vezes 10 menos 22 mais 18 é menos 4. Tá certo? Menos 4. Logo, né? O que a gente pode fazer aqui? Vamos lá, fazer o que aqui? Este menos 4. Não tem nessa resposta nenhuma dessas aqui. Eu vou ficar entre a C e a D. Quando eu voltar a vírgula uma casa, ó, para a esquerda, meu expoente vai aumentar uma unidade. Então, isso aqui vai ficar o quê? FE vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Mais 4 menos 1. Menos 4 mais 1 é menos 3 Newton. Então, a resposta correta é o item D de dado. Tá certo? É o item D de dado. Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Tá certo? Tomem cuidado com relação a esse jogo de sinal, certo? Essas vírgulas voltando para um lado, voltando para outro, para vocês não se confundirem, tá certo? Não podem se confundir com relação a esses detalhes. Vou até conferir aqui se eu fiz correto aqui minha conta. Tá bom? Pronto, tá no rumo. Agora, Sair da reunião. tinha saído da reunião, pessoal, sem querer. Estão me ouvindo direitinho, então, aí? Digam que sim, digam que não. Pronto, perfeito. Alguma dúvida com relação a essa questão 2? Alguma dúvida? Não. Bora para a próxima. Questão 3. Então, vai lá. Questão 3. No vácuo, né? A constante K, essa aqui, esse valor dela aqui, são colocadas duas cargas. Tá aqui as cargas. A 60 centímetros. A força de repulsão entre elas é a mesma fórmula, pessoal. Mesma fórmula. Lei de Newton, certo? Lei de Newton. Lei de Coulomb, certo? Tá constante. Não vou nem colocar mais os dados, não, tá certo, gente? Vou logo direto na fórmula aqui, ó. Fe é igual a K vezes carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, Fe vai ser igual. A constante está aqui, ó, na constante. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga 1 está aqui, ó. E a carga 2 está aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Carga 1, carga 2. Certo? A carga 1 é 3 vezes 10 elevado a menos 6. Carga 2, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância, 60 centímetros. Se está em centímetro, tem que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar por 10 elevado a menos 2. Vai ficar 60 vezes 10 elevado a menos 2. Porque eu transformei centímetro em metro. Só multiplicar por 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Tá bom? Então, eu vou só colocar aqui, gente, a distância. Ó, a distância é igual a 60 centímetros, que é igual a 60 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Uma distância mais complicada de entender? Coloquei aqui. Então, Fe, certo? Que a força eletrostática é igual a 9 vezes 3, 27. 27 vezes o 2 dá 54. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí, tá bom? Vezes 10 elevado 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 3, porque repete a base e subtrai os expoentes. No caso, é somar os expoentes, né? Só que eu vou subtrair porque são diferentes. 60 ao quadrado, 60 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 36. Aí, e o 2 zero, repete. Né? Então, 60 ao quadrado é 3.600. Vezes 10 elevado a 10 elevado a 2, né? A menos 2 elevado a 2, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, Fe, que é a força eletrostática, é igual a 54 dividido 54 dividido por 3.600
dá igual a 0,015. Ó, 0,015 vezes 10 elevado a menos 3. E este 10 elevado a 4, ele sobe. Quando ele sobe, ele vai ficar positivo. 10 elevado a 4. Certo? Então, isso aqui, ó, Fe, que é a força eletrostática. Pessoal, olhando para cá, a única que tem 15 aqui, pessoal, é o item A. Eu já sei que é o item A. Pronto. Só isso, é bem simples. Mas como é que eu sei? Aí vamos lá. É 0,015 vezes 10 elevado menos 3 mais 4 é 1, né? Só que aí, gente, é 1,5. Então, vou levar a vírgula para frente, ó. Uma, duas casas. Como é duas casas para frente, para a direita, então vai diminuir dois expoentes aqui. Vai ficar o quê? Fe é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 1, né? Menos 1. Menos 2 é menos 1. Newton. Olha como é fácil. Bem simples. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Podemos para a próxima? Sim, Álvaro. Valeu, valeu, Nayara. Valeu, Sofia. Bora pro próximo. Olha essa aqui, gente. Só de interpretação. Bem simples. Simples mesmo. Ó, na figura mostra duas cargas. Tá bom? Q mais essa aqui, ó. Essa cargazinha aqui. E essa outra cargazinha aqui. Essas duas cargas. Tá bom? Aí, a distância entre elas é 2A. Não me importa não, essa distância não aqui. Formando, chamando de polo elétrico. Né? São duas cargas, é 2, é de 2, de polo elétrico. Certo? O vetor que representa corretamente o campo elétrico resultante produzido por essas cargas no ponto P, bem aqui, pessoal, bem nesse ponto P aqui, ó, bem nesse ponto P, certo? A distância D é, eu quero saber o vetor resultante. Lembrando, pessoal, numa carga positiva, o campo elétrico é saindo. Já numa carga negativa, o campo elétrico é entrando, entrando. Vou fazer a música agora, tá certo? Então aqui, pessoal, a carga positiva, todas as duas são positivas, é positiva as duas. Então no ponto P, elas vão produzir um campo elétrico, pessoal. Vou colocar até de outra cor, tá? Um pouquinho azul. O campo elétrico dela vai ser saindo. Então a carga positiva aqui vai ser aqui, ó, saindo, ó. Aqui, ó, tá a linha dele aqui, ó. Tá aqui a linha. Esse campo elétrico aqui, ó, vai ser saindo, ó. Este campo elétrico aqui, pessoal, não é o campo elétrico resultante. Ele é o campo elétrico da carga positiva. E esse outra carga aqui, gente, também tem um campo elétrico, também saindo, né? Se afastando, né? Se afastando. Então, daí para cá também, ó. Isso aqui é da carga positiva também, da outra. Aí, professor, e o que é um campo resultante? O campo resultante, gente, é como se fosse a somatória desses dois campos. Como assim? Ó, tem um puxando para um lado, tem outro puxando para o outro, pessoal. O resultante só pode ser o qual, velho? O que tá indo, olha. Aqui, ó. Na diagonal dele, ó. Esse aqui é o resultante. Esse aqui é o resultante, ó. Um puxou para um lado, outro puxou para o outro, o resultante vai ser aqui, ó, no meio. Certo? A imagem meio feia, mas é. Certo? Imagina seguir situação. Não pensar besteira, não. Mas essa aqui é a imagem. Então é o E4, o vetor resultante. Certo? Isso aqui seria o vetor resultante. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Alguma dúvida? Não, né? Então bora. Bora. 5. Olha essa questão, meu irmão, que questão massa. Que questão simples, fácil demais de entender. Olha aqui, ó, essa questão. Entender. Três partículas A, B e C são lançadas entre duas placas, alfa e beta. Tá aqui as placas, gente, ó. Em amarelo é as placas, tá bom? Alfa e beta. Entre as placas há um campo elétrico uniforme. Desprezando
o campo da gravidade, podemos afirmar que A, B e C possuem cargas elétricas, respectivamente. Vai saber se é positivo, se A é positivo, se B é positivo, se C é positivo, ou então se é negativo, tanto faz, ou então se é neutro. Pessoal, o que, é que vocês estão percebendo aqui? Só me digam aí no chat, certo? O campo elétrico, certo? Das placas alfas e beta, eles estão indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Da esquerda para a direita. Opa, passa direto. Ou, ó aqui. Para onde é? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o campo elétrico? Olha aqui a linhazinha, gente, ó, a setazinha, ó, tá vindo da onde, ó? Esquerda para direita. Pronto. Da esquerda, aqui, ó, de alfa para beta. Então, o que é que significa dizer isso, pessoal? O que é que significa dizer isso? O que é que significa dizer isso? Olhei aqui, Álvaro. Tu botou só a esquerda. O que é que significa dizer isso? Se tá saindo de alfa, então essa placa aqui ela é positiva ou negativa, pessoal? Se tá saindo de alfa, essa placa só pode ser o quê? Positivo. Positivo. De acordo aqui, ó. Positivo sai, ó. O campo elétrico sai, ó. Tá vendo, ó? Se afasta. Negativo entra. Então aqui, ó, essa placa ela é positiva. Positiva a placa. E essa outra aqui é o quê? Negativa. Negativa. Tudo bem? Aí por que é, pessoal? O que é que isso tem a ver, professor? Olha, se a partícula A foi para positiva, foi para positiva, então A só pode ser o quê, pessoal? A partícula A, se a partícula A foi atraída pela essa placa alfa, então essa partícula ela só pode ser o quê? Positiva ou negativa? Positivo. Se negativa. Por que negativa, pessoal? Porque cargas posicionais diferentes, elas se atraem. Então, aqui, gente, A só pode ser o quê? Uma partícula negativa. Certo? Por quê? Porque o negativo vai atrair positivo, positivo vai atrair negativo. Certo? Então não esqueçam disso. Então, já a partícula C, ela foi atraída pela placazinha, certo? Negativa. Então ela só pode ser o quê? A partícula C, ela só pode ser positiva. E B, pessoal, não atraiu nada, passou direto. Então B só pode ser o quê? Neutra. Então, A é negativo, A é negativo, B é neutro e C é positivo. A negativo, B neutro e C positivo. Então a opção correta aqui é o item E. Tudo bem? Deu para entender essa questão aqui? Bem simples. Ficou alguma dúvida? Fácil. Ah, garoto, muito bem. Vamos para a próxima. Aqui, gente, ó. Uma carga elétrica pontiforme com 5 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Que é colocado no ponto P no vácuo. Fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 2,1 newton. Quer saber o campo elétrico desse ponto P? Só isso aqui é uma carga de prova. Se é uma carga de prova, só vou não falou em, ó, presta atenção, não falou em distância e falou em campo elétrico. Você vai lembrar dessa fórmula aqui, ó. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Então, ó, significa o quê? O campo elétrico desse ponto aqui, pessoal, vai ser igual a força. Quem é a força elétrica? Vou botar bem aqui do ladinho, ó. É 2,1 newton. Quem é o campo elétrico? Desculpa, quem é a carga de prova? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a carga de prova, o Qzinho é 5. 5. Ah,
O Álvaro está perguntando por que aqui por que que a placa não é positiva e a outra é negativa. Porque o campo elétrico saindo dela, ó, o campo elétrico, ele é representado por essa linha, essa setazinha preta. Ele sai de A e entra em B. Se ele sai de A, então A é positivo. Se ele entra em B, né, no caso a alfa, né? Se ele sai de alfa e entra em beta, então significa que a alfa é positivo e beta é negativo. Ah, beleza. Muito bem. Então vamos lá. Então, aqui a carga, certo? Carga de prova é 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, é só substituir. Quanto é a força? 2,1. Quanto é a carga de prova? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o campo elétrico vai ser igual. Tu divide isso aqui, ó. Divide, ó. 2,1 dividido por 5. Vou fazer aqui na minha calculadorazinha aqui, rapidinho, para nós se livrar. 2,1 dividido por 5. Isso aqui é igual a 0,042. Essa revisão aqui que foi que fez foi o Valdir. O Valdir se garante, viu? Não tá dando nenhuma errada aqui a resposta. Ó, esse 10 elevado a menos 6, ele tá aqui embaixo. Ele vai subir. Quando ele sobe, o expoente troca o sinal. Então, se é menos 6, vai ficar mais 6. Então, o campo elétrico, né? Tem essa resposta aqui? Não tem. É só levar a vírgula uma vez para frente, gente. Ó, quando eu levo a vírgula para frente, para a direita, diminui aqui uma unidade. Então, o campo elétrico é igual a 4,2 vezes 10 elevado a 5 positivo. Newton por Coulomb. Pronto. Essa aqui é a resposta. Olha como é fácil. O item é. De boa? Entendeu aí, Álvaro? Essa questão aqui também? De boa, de boa. Sim, claro. Ah, garoto. Tá próximo. Questão 7. Pessoal, aqui já falou em distância, ó. A intensidade do campo elétrico no ponto situa-se a 6 milímetros, certo? De uma carga. Então, se falou de distância, você vai lembrar dessa fórmula aqui, ó. Campo elétrico é igual a K vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Tá certo? Aí tu vai lembrar. Distância tá aqui na questão, tá me dando, que é 6 milímetros. Opa, milímetro, professor. Tem que transformar em metro. Lembrando, 1 metro tem 1000 milímetros. Vai ter fórmula na prova, Luan, viu? 1 metro tem 1000 milímetros. Então, para transformar de metro para milímetro, multiplica por 1000, que é 10 elevado a 3. Para fazer o processo inverso, certo? De milímetro para metro, vai dividir por 1000. Ou seja, Luan, aqui tu vai multiplicar o 6 por 10 elevado a menos 3, certo? Porque é 1000, certo? É 10 elevado a 3 metros. Tá ok? Então, essa aqui é a distância. Transformou já. Aí, a carga fonte é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. E a carga de... Aliás, cara, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Vou colocar essas unidades de medida todas, não. Então, ó, resolvendo, campo elétrico vai ser igual a constante 9 vezes 10 elevado a 9. Bom, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga de prova, né, que é 4 vezes 10 elevado a menos 7, dividido pela distância. Quanto é a distância? Aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 3. Ó. 6 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Ela parece, gente, com a formulazinha da... Ela parece com a formulazinha da lei de Coulomb, certo? Mas não é não, certo? Não esqueça. A lei de Coulomb precisa de duas cargas. Já dessa aqui, só uma dá certo, né? No caso, só preciso de uma, que é a carga fonte. Tá bom? Só aqui botar meu computador para carregar, que está descarregando. Até aqui, alguma dúvida? Me digam aí. Vamos lá. Até aqui, alguma dúvida? Muita conta, né, pessoal? Muita conta mesmo. É assim mesmo. Não, não, não.
Nenhuma dúvida? Então, continuando. Bora lá. Então, campo elétrico vai ser igual a 9 vezes o 4, ó, que é o 9, vou multiplicar o 4, ó, 9 vezes 4, 36, vezes 10 elevado, ó, 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 7, né? Então, vai ficar 10 elevado a 2, né? 10 elevado a 2, dividido, 6 ao quadrado é 36, vezes 10, multiplicação de potências com bases iguais. Repete a base e multiplica os expoentes. No caso, multiplica não. No caso, isso aqui não é uma multiplicação, é a potência de potência, né? Então, aqui, ó, repete a base e multiplica. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Então, o campo elétrico, galera, vai ser igual a 36 por 36 é 1. 10 elevado a 2 repete. E esse 10 elevado a menos 6, ele sobe. Quando ele sobe, ele fica positivo. Então, o campo elétrico vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2. Aliás, 2 com 6, 8. Newton por Coulomb. Ixi, tem resposta? Tem. Bem direitinho. A resposta correta é o item C. Bom? Fácil, né, Álvaro? Então, vamos para a próxima. Sem perda de tempo. Questão 8. Aqui, gente, eu vou botar o slide lá no grupo. Então, não se preocupe em copiar nada, não. Não é para copiar nada agora, não. Porque não dá tempo, não. Uma carga elétrica, certo? 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, produz em um ponto P, opa, tem distância, ó, situada a 30 centímetros da carga, um campo elétrico de, quer saber qual é o campo elétrico? Lá vai usar a mesma fórmula, ó. Campo elétrico é igual a K vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Falou em distância, vai usar essa fórmula aqui. Falou em campo elétrico, também vai usar essa fórmula aqui. Aí, a constante, não vou colocar não, porque tu já sabe já. Quanto é a carga? A carga é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Coulomb. Quanto é a distância? A distância, pessoal, é 30 centímetros. Centímetro transformar em metro, como é que eu faço, gente? É só multiplicar por 10 elevado a menos 2 metros, né? Porque 1 metro tem 6 centímetros, né? Então, fazer o processo inverso é só dividir por 100, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui, gente, ó, campo elétrico é igual a K, quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a carga de prova. Claro, carga fonte, 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é 30 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, isso aqui, gente, ó, campo elétrico é igual a 9 vezes 4 dá 36, vezes 10 elevado a 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, é 10 elevado a 3, né? Repete a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 é 3. Dividido por 30 ao quadrado é 900. Vezes 10 elevado a 2 elevado a 2, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, o campo elétrico vai ser igual. 36 dividido por 900 dá igual a 0,04. 0,04 vezes 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a menos 4 está aqui embaixo, ele sobe. Quando ele sobe com o expoente positivo. 10 elevado a 4. Então, isso aqui, ó, o campo elétrico vai ser igual a 0,04 vezes 10, multiplicação de potência com bases iguais, repete a base e soma. 3 mais 4, 7. Tem essa opção aqui? Não. Mas qual a única que tem 4? Essa aqui, gente, ó. É a D. A D. Aí só para comprovar. Quando a vírgula vai 2 casas para frente, então ela diminui aqui 2 unidades no expoente. Então, o campo elétrico, galera, é igual a 4 vezes 10 elevado a 5
Newton por Coulomb. Meu irmão doido. É só isso. Só isso mesmo. Mais alguma dúvida? De boa? Bora. Próximo. Eita, gente. Olha essa questão como é linda. Tu é doido, meu irmão. Olha como é bonito. Mamãozinho com açúcar. Isso mesmo. Certo? Olha aí. Questão 9. A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan, né, em 1909. Na sua experiência, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizadas em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas também eletrizadas, como mostra a figura abaixo. Aqui, ó, tem duas placas carregadas, aí tem uma gotazinha aqui flutuando, certo? Aí, para conseguir isso, regulava a diferença de potencial entre as placas alteradas, né? No caso, placas, alterando, consequentemente, a intensidade do campo elétrico, né? De modo que o equilíbrio da força se equilibrasse com a força da gravidade. Então, gente, ó, existia duas forças aqui. Uma força para baixo, tá bom? Qual é essa força para baixo aqui, pessoal? Vocês lembram qual é essa força para baixo? Sempre existe uma força puxando ele para baixo. Qual é essa força? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Força puxando para baixo? Gravidade. Pronto, é a força peso chamada. Gente, a força peso é a massa vezes a gravidade. G. Isso aqui é a força peso. E existia, gente, ó, como ela estava parada, uma força igualmente, de mesmo modo, puxando para cima. Essa força para cima, pessoal, logicamente, só poderia ser, se é cargas elétricas, só podia ser o quê? A força eletrostática. Certo? Só que aí essa força, pessoal, ela é calculada como? Como a carga de prova vezes o campo elétrico. Tá bom? Carga de prova vezes o campo elétrico. Então, ó, supondo que em uma das suas medições a gota tivesse peso, tá aqui o peso dela. Aqui o peso, certo? O peso dela, que é isso aqui, esse pezinho aqui, igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 9 newton. E a carga elétrica, né? A carga elétrica positiva de 4,8 vezes 10 elevado a 12 coulomb. Desconsiderando os efeitos do ar e as existências nas placas, qual deveria ser a intensidade, o sentido e o modo do campo elétrico entre elas, para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Então, gente, ó, significa o quê? Que a força-peso, para ficar em equilíbrio, a somatória das forças tem que dar igual a zero. Então, a força-peso, isso aqui é um P, viu, gente? Isso aqui, meu Deus do céu, que P eu vou apagar aqui, porque senão vocês não vão entender depois, não. Apagar aqui. Ó, a força-peso, questão 9 já, então tá terminando. Ó, força-peso P tem que ser igual à força elétrica F. Bom? Agora, pessoal, ou vice-versa, né? Se você quiser fazer de outra forma, a força elétrica tem que ser igual à força-peso. Bom? Quem é a força elétrica, pessoal? Quem é a força elétrica? Aqui, a carga vezes o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico. E, pessoal, quem é a força-peso? Está aqui, ó. A questão me deu. Ó. Isso aqui é quem? É a força-peso, é o P. P. Quanto é? 2,4 vezes 10 elevado a menos 9. Aí eu quero saber, certo? Eu quero saber aqui agora quem é o campo elétrico, xiezinho aqui. Na questão me deu a carga já, com a carga, aqui a carga, gente, ó, a cargazinha, ó. Me deu a carga. 4,8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, eu vou colocar aqui, ó.
4,8 vezes 10 elevado a menos 12. Vezes o campo, isso aqui é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 9. Tá certo? Então, gente, ó, o campo elétrico é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por esse 4,8 vezes 10 elevado a menos 12 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 4,8 vezes 10 elevado a menos 12. Então, pessoal, isso daqui, o campo elétrico, vai ser igual a 2,4 dividido por 4,8. Fazer aqui na minha calculadora. 2,4 dividido por 4,8. Dá igual a 0,5. Certo? Cadê? Aqui, ó. 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 vezes 10 10 elevado a 12, gente, ele sobe, só que o 12 está negativo, vai ficar positivo. Então, o campo elétrico vai ser igual a 0,5 vezes 10 menos 9 e 12, isso aqui vai ficar, né, menos 9. 12 somar, só que eu não somo. Vou subtrair porque os sinais são diferentes. Fica 3. Opa, fica 3. Fica 3. Tem essa opção aqui? Não. A vírgula vai para frente. Da vírgula vai para frente, diminui aqui um expoente. Então, o campo elétrico vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb. Então, essa é a minha resposta. Certo? Aí, até aqui a resposta já, né? A C. Se a força peso é para baixo, a força do campo elétrico, né, no caso, da força elétrica, vai ser para cima. Então, a resposta correta aqui é o item C de casa. Tá bom? Tudo bem? Deu para entender aqui, pessoal? Deu para compreender? Sim? Então vamos para a última. 10. Bora ver aqui a 10. Considere as afirmações abaixo. A direção do vetor campo elétrico, em determinado ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força elétrica, que atua sobre uma carga de prova colocada em um ponto. Vamos supor aqui, se eu tenho aqui, em um ponto aqui, eu tenho tem um ponto, aí tu tem aqui o campo elétrico dele. Né, o campo elétrico. Tá nessa direção. Aí, gente, ó, a força ou é no sentido contrário, ou é no mesmo sentido. Certo? A força elétrica. Ela pode ser no sentido contrário ou no mesmo sentido. Só que aí, gente, a direção pode ser a mesma. É sempre a mesma. A direção é a mesma. Porque a direção sempre é horizontal ou então sempre é vertical. Certo? Então, a direção é a mesma. A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide com a direção da força elétrica. Agora, o sentido pode mudar. O sentido pode ser contrário, mas a direção sempre é a mesma. Se o campo elétrico, a direção dele é horizontal, a força elétrica também é horizontal. Se o campo elétrico é vertical, então a força elétrica também é vertical. Então, essa aqui é verdadeira. Tá bom? Então, é verdadeiro. 2. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tendem a se mover no sentido contrário ao campo. Cargas negativas, né, colocadas em um campo elétrico tendem a se mover no sentido contrário. O que é que vocês acham, pessoal, disso aqui? Sim, verdadeiro ou não? Não? Guarda ela aqui, Álvaro. Guarda ela aqui. Guarda ela. Vamos para a terceira. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado. Gente, é diretamente proporcional ao quadrado da distância, né? Ao quadrado, diretamente proporcional
ao quadrado da carga. Ao quadrado da carga? Não. É inversamente proporcional ao quadrado da direção. No caso da distância, desculpa, da distância. Então, isso aqui descarta, já descarta, meu Deus do céu. Não quero nem ver ela, não. Certo? Ó, a intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual em cada ponto é diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância. Não, isso aqui tá errado. Certo? E 4, a intensidade do campo elétrico pode ser representada, isso aqui é verdade, Newton por Coulomb, né? N por C. Então, se eu sei que a 1 e a 4 tá correto, então essa aqui já descarto. Essa aqui também já descarto. Todas não pode ser, né? Porque uma tá errada e essa já descarto. Então essa aqui, pessoal, a correta é o item C. Então, Álvaro, né? A1, A2 e A4 estão corretos, né? Porque, ó, a carga negativa colocada, a carga negativas colocadas em um campo tendem a se mover no sentido contrário. É lógico, pessoal. Por que que é lógico? Certo? Por que que é lógico? Porque, assim, se, por exemplo, se tu tem uma carga negativa, desculpa, carga negativa. Deixa eu só explicar isso aqui para você. Se tu tem aqui uma carga negativa, se a força ela é da esquerda para a direita, a força elétrica, o campo elétrico tem que ser no sentido contrário. Tá certo? Então, a carga negativa colocada em um campo tende a se mover no sentido contrário ao campo elétrico. Tá aqui, ó. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro. A carga positiva, se fosse positiva, logicamente, tende a se mover no mesmo sentido. Muito bem, Thomas. Tó, né? Quem é Tó mesmo? Quem é? Que eu não sei. É o Thomas, né? Então é isso mesmo, pessoal, viu?